Capítulo 2. O mestre programador. Para Randy Churchill, o genoma humano era simplesmente um computador com problemas. Churchill, um professor de oncologia na Universidade de Duke, começara a sua longa carreira académica a trabalhar em computadores, em feitos de complexa matemática, como parte da sua licenciatura em Engenharia Nuclear. No fim do curso, deitou borda fora os planos iniciais de trabalhar em reatores e energia nuclear, vindo a especializar-se na biologia da radiação iónica. De certa forma, os efeitos biológicos da energia nuclear quando corre mal. Mas, mesmo com sistemas vivos, parecia ter voltado a trabalhar com hardware e software. Era claro, para si, que o gene era o hardware. Mas perguntava-se constantemente por que tinha o hardware problemas com tanta frequência e onde, exatamente, estava o software, o programa mestre, a controlar tudo. A falha no software tinha que ver com a impressão quando todo um bocado de ADN em cada par de cromossomas é silenciado para sempre. A impressão tinha confundido muitos cientistas porque parecia violar as claras leis da herança expostas por Gregor Mendel, um monge do século XIX, que desenvolveu as bases para a genética moderna. Embora um organismo herde dois conjuntos de genes de cada progenitor, de acordo com Mendel, o gene mais resistente e forte é o dominante, ajudando a dar forma à aparência do organismo, enquanto a outra metade, recessiva, ou lingrinhas fracote, fica em silêncio, esmagada pelo gene dominante. O desígnio da natureza em receber duas cópias genómicas tanto do pai quanto da mãe parecia ser uma medida de segurança extra contra mutações, mas, ao silenciar uma ou outra, a natureza parecia abrir mão dessa vantagem. Churchill sustentava que o facto de um gene ser ou não ligado tinha mais que ver com o progenitor do qual provinha do que com qualquer tendência inata para a dominância. Ao nível do gene, a vida é uma guerra constante entre sexos. Como revelou o próprio trabalho de Churchill, o gene silencioso parecia ser inerentemente fraco, um alvo suscetível para o cancro ou outras doenças. Era como se o ADN tivesse sido construído sobre um sistema deliberadamente programado para implodir. Durante toda uma década, Churchill tentou resolver o problema e descobrir como este se relacionava com os sistemas no corpo que, subitamente, desenvolviam cancro. O seu laboratório era famoso pela pesquisa do fator de crescimento semelhante à insulina, tipo 2, IGF-2, uma substância no corpo que faz parar a apoptose ou morte da célula, abrindo caminho ao cancro. O crescimento das células torna-se desordenado. Churchill testou exaustivamente em ratos em supressor tumoral chamado IGF-2R, que localizava o IGF-2 e conseguia limpá-lo, suprimindo, por fim, o cancro hepático. A equipa de Gene acabou por descobrir que um interruptor no exterior do gene era o responsável por ligar a atividade do IGF-2R. Mas quais seriam
exatamente as condições biológicas que ligavam o interruptor. Se encontrasse os interruptores de ligar e desligar certas doenças, poderia modificar o processo de impressão e, por último, desligar o mecanismo autodestrutivo do computador. Churchill teve a hipótese de explorar a questão mais a fundo em 2000, quando recebeu uma carta de Rob Waterland a pedir orientação para o seu projeto de pós-doutoramento. Waterland, que tinha acabado de receber o seu doutoramento em nutrição humana na Universidade de Cornell, queria explorar se as mudanças na dieta representavam um dos principais botões do controlo e impressionara-se com a vontade de Churchill em procurar o controlo central para além do gene. Waterland ficara particularmente fascinado com a evidência científica que mostrava que filhos de mulheres privadas de certos nutrientes durante a gravidez estavam mais suscetíveis a doenças e distúrbios neurológicos. A pesquisa epidemiológica revelara que populações expostas à fome pré-natal tinham peso mais abaixo à nascença e uma incidência de doenças degenerativas mais altas do que o normal, incluindo diabetes, doenças coronárias e cancro. Waterland também estava intrigado com a evidência dos efeitos da fome atravessarem gerações. As pessoas que passaram fome no útero produziam filhos menores do que o normal, os quais, por sua vez, tinham netos menores, mesmo se os filhos e netos tivessem tido uma nutrição adequada durante a vida. Condições atmosféricas adversas pareciam afetar pelo menos 2 gerações seguidas. Imaginem que o experimento, isto ao contrário, pensou. Se melhorássemos a dieta da mãe na gravidez, seríamos capazes de desligar a expressão de genes programados para a doença e reverter o destino genético? Churchill concordou com a ideia de trabalhar com Waterland, com a condição de escolherem com cuidado a espécie modelo. Quando os cientistas querem estudar um problema genético, precisam de examinar uma aberração facilmente identificável sob condições exageradas. Por isso, procuram uma peculiaridade genética. Churchill e Waterland decidiram, independentemente, que a peculiaridade perfeita para os seus propósitos era o gene amarelo viável, AVY, agouti. Os agoutis possuem um defeito genético no seu gene agouti que codifica a molécula que sinaliza a cor do pelo, ordenando os folículos a produzirem uma penugem amarela em vez da habitual castanha. Os agoutis com o gene defeituoso também estão destinados a ser preguiçosos. Além de terem uma coloração dourada, esses roedores são, com frequência, enormemente obesos, com tendência a desenvolverem diabetes e cancro. Waterland inspirou-se num estudo feito pelo Centro Nacional de Pesquisa Toxicológica, NSTR, que mostrava que o dar às agoutis fêmeas um suplemento de vitaminas do complexo B podia controlar os defeitos genéticos e produzir um maior número de crias normais. O estudo especulara que um mecanismo acima do gene fora responsável por isso. Mas os pesquisadores não identificaram exatamente como funcionava ou o que se tinha modificado no ADN da mãe para produzir este feliz resultado. Waterland planeou usar este modelo e este protocolo, mas também separar o ADN das crias para ver o que este revelaria. Depois de receberem uma bolsa de estudo de 2 anos do Instituto Danone, Waterland e Churchill conseguiram alguns casais de agoutis em idade fértil do grupo do NZTR que fizeram o estudo original e, em 6 meses, tinham 10 ninhadas de roedores para teste e controle. Metade dos agoutis, fêmeas, recebeu vitaminas B antes de engravidar
durante a gravidez e também durante a lactação, enquanto a outra metade recebeu ração normal. Isolar o código genético de um único animal é um processo penoso que pode levar uma semana inteira. Waterland começou por tirar um fragmento mínimo de tecido da cauda de cada um dos animais de teste, modificou através de um processo, misturou numa sopa tóxica de químicos para separar o código genético e deu-lhes choques térmicos com mudanças de temperatura de 40 graus. A alternância de temperaturas quentes e frias deu início a uma reação em cadeia que rapidamente replicou o ADN, um pouco como uma máquina fotocopiadora a disparar um número infinito de cópias. Depois de mais processos químicos, a planta genética estava, por fim, suficientemente visível para ser fotografada. Depois de levar a cabo esta sequência trabalhosa com todos os ratos de teste, Waterland descobriu uma diferença óbvia num aspecto do código dos ratos cujas mães tinham recebido suplementos. O código genético das proteínas existe em 4 versões, descritas pela ciência com incomum simplicidade: A, C, G e T, representando as bases dos nucleotídeos da adenina, da citosina, da guanina e da timina. Numa grande porção das crias de roedores que tinham recebido as vitaminas, o C tinha-se transformado em T. Os suplementos de vitamina B, de certa forma, tinham ligado um gene diferente. As mudanças na expressão do gene também eram fisicamente óbvias. Uma percentagem maior de crias das mães com dieta enriquecida tinha uma cor normal castanha e era menos suscetível a doenças degenerativas adultas, como diabetes e cancro. Ao contrário das mães, a geração seguinte de roedores teve uma duração de vida normal. Os suplementos dietéticos tinham ultrapassado de forma dramática o destino genético das crias ao desligar a expressão genética do A glúteo. Esta foi a primeira evidência que um caminho causal claro entre o ambiente animal da mãe e alterações permanentes num aspecto do código genético das suas crias. Como anunciou alegremente Jertel com a publicação do estudo, é aqui que o ambiente interage com a genómica. Com o seu grupinho de roedores, Jertel e Waterland provaram que poucas alterações ambientais no começo da vida de um ser vivo podiam assumir o controlo do seu destino genético. Ou ficamos famosos ou caímos em glória, brincou Jertel com Waterland quando a publicação molecular and Cellular Biology trouxe o artigo de ambos na capa da edição de agosto de 2003, acompanhando por uma foto de um grupo de roedores amarelos, magros e castanhos a subir uma montanha de brócolos e couves. Churchill percebeu a noção que estavam prestes a libertar sobre a comunidade científica. Não apenas tinham virado ao contrário um século de crenças científicas sobre genética e a espinha dorsal da biologia moderna, como também tinham redimido Jean-Baptiste Lamarck, um aventureiro científico tão menosprezado que, durante mais de um século, o seu nome fora sinónimo de ridículo. Mais de 50 anos antes de Darwin ter desenvolvido a sua visão de seleção natural e de ter escrito A Origem das Espécies, Lamarck, um botânico e zoólogo francês, passara 10 anos a estudar flora e invertebrados franceses, um termo cunhado por ele próprio, produzindo, mais tarde, em 1802, Recherche sur l'organisation des corps vivants, pesquisa sobre a organização dos corpos vivos, e, mais tarde, a sua obra-prima em 2 volumes, Filosofia Zoológica, o primeiro livro a apresentar uma teoria bem desenvolvida da evolução. Lamarck descreveu a vida como uma cadeia evolutiva do ser e, de fato, Darwin examinou entusiasticamente as teorias de Lamarck enquanto estudava em Oxford. No entanto, Lamarck também acreditava na herança de
características adquiridas e no facto de o ambiente ser responsável por mudanças nos animais e de estas mudanças poderem ser transmitidas à geração seguinte. Darwin descreveu a evolução das espécies essencialmente como um capricho do acaso. A totalidade da sua teoria da seleção natural apoia-se em três suposições básicas. Todos os organismos descendem de um ancestral comum. As novas características nas espécies evoluem por mutação aleatória e essas características apenas persistem se ajudarem a espécie a sobreviver. Estava convicto de que as mutações ocorriam dentro de organismos individuais essencialmente como um erro de cópia transmitido às crias. Qualquer mudança permanente resultante dessas mutações apenas duraria dentro da espécie se o tal erro genético desse aos seus membros uma vantagem de sobrevivência. No entanto, qualquer mudança maior de uma espécie para outra ocorria em passos infinitamente mais pequenos durante enormes períodos de tempo. Partindo desta perspectiva, como Richard Dawkins referiu de forma memorável, a natureza é um relojoeiro cego e a evolução é um processo frio de separação de vencedores e perdedores. Lamarck, por outro lado, viu a evolução como um empreendimento cooperativo entre o organismo e o seu ambiente. Acreditava na herança de características adquiridas e na ideia de que um organismo que adquirisse certas características durante a vida em resposta a desafios ambientais as passaria às crias. Concluiu que um organismo respondia à necessidade de evolução e que esta necessidade produziria adaptações favoráveis. Como Darwin, Lamarck teorizou que a transmutação das espécies, como chamou a evolução de uma espécie para outra, ocorreu lentamente durante milhares de anos. Ao contrário da síntese evolutiva moderna, com ênfase na genética como um jogo de dados, a mundivisão lamarckiana descreve o mundo natural como uma parceria dinâmica e simbiótica e em mudança evolutiva, algo como uma solução conjunta que restabelece o equilíbrio e a harmonia quando um organismo está desalinhado com o seu ambiente. Apesar de os seus pontos de vista terem sido inicialmente aplaudidos com entusiasmo, acabaram por ser redondamente rejeitados, tendo Lamarck morrido na miséria e o seu corpo atirado para uma vala comum. O termo lamarckiano entrou para o léxico científico como sinónimo de estapafúrdio para qualquer ideia que sugerisse que fatores ambientais poderiam alterar o código genético ou que um organismo de qualquer variedade tivesse, de alguma forma, a inteligência suficiente para afetar o esquema central do corpo. Demorou mais de um século até que o trabalho de Lamarck fosse reexaminado, quando o embriologista e professor da Universidade de Cambridge, Conrad Waddington, enquanto tentava entender como o tubo neural dos anfíbios se formava, ficou cada vez mais convencido de que a resposta estava na recém-nascida disciplina da genética. Era um pensamento herético nos anos 30, porque os genes não estavam completamente compreendidos e ainda não eram considerados como um código hereditário para nada além das características físicas básicas. Para continuar a estudar a sua teoria maldita, Eddington viajou para a costa oeste americana. Na Escola de Tecnologia da Califórnia, o grande geneticista americano Thomas Hunt Morgan criaram um laboratório inteiramente dedicado à Drosophila melanogaster, a mosca da fruta comum, que acabaria por se tornar, sob o trabalho de Morgan, o organismo modelo de estudo para as gerações vindouras. Uma vez instalado no laboratório da Califórnia, Eddington começou a analisar minuciosamente como mutações minúsculas afetavam o desenvolvimento da asa traseira da Drosophila ao expor as moscas em embrião ao éter. Embora Eddington tivesse pensado originalmente que o seu questionamento provaria a primazia dos códigos genéticos, acabou por descobrir que condições anormais nos estágios iniciais da vida de uma mosca
fariam com que esta desenvolvesse um conjunto estranho de asas traseiras. Depois de muitas gerações de moscas terem sido expostas ao éter, Eddington descobriu uma outra coisa notável: o desenvolvimento da asa traseira alterado, uma mudança puramente induzida pelo ambiente, continuou a ser reproduzida em 8 gerações de moscas, mesmo quando estas não eram expostas ao líquido volátil. Eddington cunhou, então, a expressão paisagem epigenética para sugerir que o ambiente ajuda a completar a expressão genética. Usou o termo epigenético, que significa acima do gene, porque esta influência parecia ocorrer no exterior do próprio gene. Também elaborou a teoria de assimilação genética, que propunha que a resposta de um animal ao seu ambiente, particularmente a fatores de stress, não só afetava o desenvolvimento, como também se tornava parte da sua herança. As características que daí resultavam criavam mudanças que eram assimiladas por toda a espécie, produzindo grandes alterações por muitas gerações vindouras. Eddington foi o primeiro a demonstrar que Lamarck, e não Darwin, tinha razão num ponto. O desenvolvimento de um ser vivo parecia estar dependente da natureza da sua ligação com as coisas exteriores a si próprio, e era esta ligação, e não simplesmente a genética, que era passada a gerações subsequentes. A prova mais fundamental que temos da nossa própria distinção está no fato de o nosso corpo ser único, diferente de todos os outros. O conceito que temos de individualidade também nasce da crença no fato de o nosso corpo ser criado através de um processo exclusivo e inteiramente autossuficiente dentro dos próprios limites. A personalidade, as características físicas, a soma total do que nos define são fabricadas a partir do padrão único de ADN contido no interior. Embora permitamos que o stress emocional afete o desenvolvimento psíquico pessoal e que a alimentação influencie certos aspectos da nossa saúde, assumimos que a massa bruta que nos compõe é esculpida numa forma permanente que assenta e enrijece a partir de um processo que se move para fora do gene através das nossas células para os órgãos. Não pensamos que o curso das nossas vidas, bom ou mau, altera a informação genética ou que passamos aos nossos filhos mais do que mutações aleatórias que ocorrem ao longo de centenas de gerações. Desde que o filósofo natural e arqui-inimigo de Newton, Robert Hooke, espreitou através de um microscópio primitivo em 1660 e descobriu o que pareciam ser unidades independentes de cortiça, os biólogos têm considerado a célula como a casa das máquinas do corpo humano. Na verdade, a palavra célula significa quarto pequeno em latim, pois as células de cortiça que Hooke vira fizeram-no lembrar celas de monges com a sua mitocôndria. O motor, de facto, e o núcleo, o quartel-general da operação. Mesmo assim, os cientistas tiveram de olhar para dentro da subsecção da célula ao longo de 3 séculos até descobrirem o que veio a ser visto como o engenheiro central do corpo. Depois de Watson e Crick terem deslindado o ADN, o código dentro do núcleo da célula, este passou a ser visto como o arquiteto, o construtor e o senhor do corpo, esboçando um esquema duradouro e usando-o para encabeçar e supervisionar todas as atividades dinâmicas do corpo. Tudo isto era supostamente gerido através de um processo simples e mecanicista de ligar e desligar seletivamente certos genes. Os degraus da escada em caracol da espiral dupla. Estes nucleótidos, ou instruções gerais, fazem cópias de si próprios como moléculas de ácido ribonucleico, RNA, mensageiras, que escolhem de entre um alfabeto de aminoácidos as palavras genéticas que criam uma das 150.000 proteínas específicas para desempenharem uma miríade de funções. Desde o início,
Watson e Crick estabeleceram uma série de regras às quais chamaram o dogma central da microbiologia, como se quisessem sublinhar a sua aceitação como um ato de fé. O primeiro mandamento dizia que os comandos informativos da célula fluíam numa única direção, do ADN para o ARN mensageiro, para a combinação selecionada de aminoácidos para o conjunto de proteínas. Qualquer proposta que sugerisse minimamente que este processo seria reversível, que os agentes exteriores podiam afetar as proteínas que formam os organismos vivos e que estas, por sua vez, podiam afetar o ARN e, em última análise, o ADN, eram desacreditadas como fantasia lamarckiana. Mesmo assim, o dogma central caiu por terra quando tentaram explicar de forma exata como é que esta longa corrente de instruções genéticas sabe quando orquestrar um processo particular e o que exatamente dá o sinal. Até recentemente, os cientistas defendiam que a atividade genética era um processo hermético ocorrendo de forma independente do ambiente. Como o estudo de Jertel e Waterland demonstrara, definitivamente, os genes, longe de serem o controlador central, existiam antes como partículas subatómicas com um potencial para serem ativados ou não por sinais exteriores ao nosso corpo. As pesquisas agora sugerem que, na verdade, a informação flui noutra direção, de fora para dentro. Algum tipo de sinal ambiental alerta o corpo para o fato de um produto de proteína em particular ser necessário e é o sinal ambiental exterior que ativa uma expressão genética em particular. A intrincada gama de influências ambientais às quais estamos expostos durante a vida é o que determina, na verdade, a expressão final de cada gene do nosso corpo. Os genes são ligados, desligados ou modificados pelas nossas circunstâncias de vida e pelo ambiente, o que comemos, aquilo de que nos rodeamos e como vivemos a nossa vida. Imagine uma fábrica gigante com um escritório central e um grande número de centros de eletricidade utilizados para dar energia ao resto da fábrica, tão grandes e sofisticados que recebem milhares de processos químicos e elétricos em simultâneo. Em seguida, imagine que há 40 trilhões dessas fábricas extraordinárias sentadas, de queixo na mão, a trocar recursos de trás para a frente e começará a entender a vida dinâmica de cada uma das 100 trilhões de células do seu corpo. Cada célula é um corpo em si próprio, capaz, num espaço de 10 micrómetros, de executar atividades variadas: respiração, consumo, replicação, excreção, nas quais o seu corpo se envolve como um todo. No entanto, não importa o quão adeptas do multitasking ou quão observadoras de mudança ou rapidamente adaptáveis sejam, nenhuma célula unitária no seu corpo é capaz de qualquer funcionamento sem receber um sinal exterior. Na verdade, os cientistas começam agora a perceber que o botão que liga e desliga os genes está no exterior do corpo. O citoplasma, a gosma gelatinosa, que forma cada célula do corpo, está fechada numa membrana celular semi-permeável. Uma camada tripla de moléculas semelhantes à gordura que contém uma variedade de moléculas de proteínas que agem como pequenas portas giratórias para outras moléculas entrarem e saírem da célula. Uma molécula penetrar ou não na membrana da célula depende inteiramente destas proteínas porteiras, que são chamadas receptoras, porque funcionam como antenas que apanham sinais exteriores de outras moléculas e, por sua vez, sinalizam as proteínas efetoras que modifiquem o comportamento da célula. A membrana contém centenas de milhares destes interruptores de proteínas receptoras que possuem a habilidade de regular a função celular ao ligar e desligar um certo gene. Mas, como descobriu Jertel, o que impele o ligar ou desligar do interruptor é um sinal ambiental, do ar,
da água e da comida que consumimos, das substâncias tóxicas às quais estamos expostos ou até mesmo das pessoas das quais nos rodeamos. Isto, por sua vez, afeta a metilação da espiral dupla da ADN, que é incrivelmente sensível ao ambiente, particularmente nas primeiras etapas da vida. Durante este processo, o grupo metílico, um quarteto de átomos, agrega-se a um gene específico e envia-lhe uma mensagem para o silenciar, reduzir a sua expressão ou alterar de alguma forma a sua função. A ciência costumava ver esta configuração, muitas vezes chamada de epigenoma, como meramente responsável pela diferenciação celular, garantindo que, mesmo que todas as células contenham um ADN idêntico, algumas se transformam em narizes e outras num braço. Mas, como o estudo dos roedores agouti demonstrou, o epigenoma também tem o potencial de funcionar como interface entre o exterior e o interior do corpo, como um intérprete de sinais exteriores para o gene. As vitaminas B, do estudo de Gertel e Waterland, agiram como dadoras de metilo, fazendo com que grupos metílicos se agregassem mais frequentemente ao gene agouti das crias de roedores no útero, desligando a sua expressão de gatilho para a nefasta cor dourada e eventuais doenças. Esta sinalização não ocorre dentro, mas sim por cima do gene e não altera a sequência genética nem interfere de nenhuma forma nas letras do código genético de 4 caracteres. Isto significa que o grande leque de influências exteriores ao corpo é um controlador importante de um gene, decidindo se este é ou não ativado. Reduzido ao básico, uma célula de qualquer pessoa ou animal é indistinguível de qualquer outra. Se tirar a membrana de uma das minhas células, no total são 40 trilhões, pode implantá-la com sucesso no seu corpo. Uma célula não tem individualidade, a menos que interaja com o seu ambiente. Influências exteriores determinarão a expressão de uma célula e como esta reage dentro do seu mundo e se o comportamento estará de acordo ou contra o dos seus pares. Como nota o biólogo Bruce Lipton, no seu livro revelador de Biology of Belief, o verdadeiro cérebro da célula é a sua membrana. Mais do que o núcleo, as influências exteriores que se infiltram na membrana celular controlam a célula e, consequentemente, o comportamento e a saúde de todo um organismo. Mudanças epigenéticas e a derradeira expressão ou silenciamento de um gene ocorrem em resultado de pressões ambientais. A alimentação, a qualidade do ar e da água, o clima emocional dentro da família, o estado das relações, o nível de realização pessoal, a soma total de como vive a vida e também de como os seus ancestrais a viviam. Tem um enorme efeito na expressão dos seus genes. Todos os fatores da nossa vida conspiram para criar a pessoa física na qual nos tornamos. As descobertas em epigenética representam a última apostasia ao dogma central de Watson e Crick, a de que os genes determinam como respondemos ao nosso ambiente. Como mostrou a experiência de Gertel e Waterland, é o contrário que ocorre. O ambiente determina a forma como os nossos genes responderão. O ambiente exterior ao corpo determina o ambiente interior. Somos construídos por uma delicada interação de substâncias dentro e fora dos nossos limites físicos. Existe uma ligação entre o desenho dentro das nossas células e tudo aquilo a que nos ligamos no mundo através das nossas vidas. Como partículas subatómicas, o nosso corpo físico não é uma entidade distinta, mas o produto final de uma relação. O estudo dos readores de Gertel e Waterland desencadeou uma série de pesquisas. 5 anos depois da sua publicação, o número de publicações sobre epigenética aumentou 40 vezes, especialmente no caso das dedicadas às doenças hereditárias. Da vanguarda destas pesquisas estava uma equipa da Universidade de McGill, em Montreal, conduzida por Moshe Sif, um professor israelita de farmacologia e terapêutica.
O laboratório de ZIF é dono de 5 patentes de produtos de ADN e tem uma patente pendente, todas elas formulações de ADN, com as quais ele espera mudar o curso da história da medicina. Ele acredita na possibilidade de encontrar a cura para o cancro dentro do epigenoma humano ao manipular o processo de metilação para que os interruptores ligados dos genes cancerosos sejam desligados para sempre. Ziff descobriu que uma característica notável do cancro é uma aberração nos padrões de metilação para que os genes necessários ao rápido crescimento, à invasão e à metástase de células não sejam detectados. Apesar de outros investigadores pensarem que o cancro nasce a partir da demasiada metilação à volta de um gene, Ziff acredita no fato de o problema ter que ver tanto com o excesso como a escassez. Demasiada metilação no cancro da mama, por exemplo, silencia os genes necessários à regulação do crescimento celular, e uma escassa metilação tende a ativar os genes envolvidos na rápida metastização. As patentes de Ziff cobrem produtos que regularão o processo de metilação em indivíduos com cancro, um processo que ele conseguiu demonstrar em células cancerosas humanas em laboratório. O trabalho de Ziff desafia o pensamento corrente sobre a epigenética. Ao início, muitos cientistas que exploram este novo campo presumiam que as mudanças epigenéticas operavam um pouco como o efeito borboleta na teoria do caos, com uma dependência sensível às condições iniciais. Pequenas mudanças ocorridas precocemente no seu ambiente quando era bebê produzirão grandes alterações na expressão genética, mas permanecerão constantes ao longo da vida. O trabalho de Ziff em laboratório demonstrou decisivamente o contrário. Numa série de estudos feitos em animais, Ziff mostrou que vários tipos de resposta ao stress deliberadamente programada em vários animais, através de um conjunto de condições no princípio da vida, podiam ser desprogramados do organismo ao se mudar mais tarde as condições. Ziff conseguiu reverter anomalias em crias de rato causadas por cuidados maternos pouco saudáveis, ao dá-las a mães adotivas que as tratavam normalmente. As condições epigenéticas agora parecem ser fluídas, totalmente reversíveis na vida adulta. Uma doença como o cancro da mama também pode ter tido a sua gênese na ligação entre o mundo interior e o exterior e não exclusivamente dentro dos nossos genes. De todas as formas da doença, um historial familiar de cancro da mama é normalmente assumido como uma das indicações genéticas mais marcantes de que uma mulher pode desenvolvê-la. Recentemente, alguns médicos aconselharam mulheres saudáveis com um certo gene a submeterem-se a uma mastectomia simples ou dupla para prevenir o aparecimento do cancro da mama. Vários epidemiologistas do Centro Médico da Universidade de Rochester, Nova York, questionaram essa prática depois de examinarem dados de um dos mais controversos estudos da mulher da história americana, o Women's Health Initiative, Iniciativa para a Saúde da Mulher, patrocinado pelos Institutos Nacionais de Saúde. Entre os maiores estudos que acompanham mulheres durante várias décadas, esperava-se que o WHI confirmasse a segurança e os benefícios da terapia de reposição hormonal, TRH, bem como de outros tratamentos e práticas. Depois de 5 anos de estudo de reposição hormonal, a Direção de Monitorização de Segurança e Dados do WHI chocou o mundo ao aconselhar uma abrupta interrupção do uso do TRH quando se tornou aparente que as 16 mil participantes a fazer reposição hormonal tinham um risco acrescido de desenvolvimento de cânceres da mama e do ovário, AVC e doenças cardíacas. Para os cientistas de Rochester, o WHI representava uma mina de ouro de dados para comparação de cânceres hereditários ou induzidos pelo ambiente. Quando analisaram os pormenores das participantes do estudo que tinham desenvolvido cancro da mama, presumiram naturalmente que encontrariam uma maior incidência da doença entre aquelas que apresentavam um historial familiar marcado por ela. No entanto, as evidências mostravam uma incidência semelhante de cancro entre as participantes que faziam reposição hormonal, tivessem ou não cancro de mama na sua história genética.
as especificidades da configuração genética ou o historial de cancro não pareciam ter nada que ver com isso. Neste caso, o fator de stress ambiental, hormonas artificiais tomadas regularmente, era o principal gatilho. Outro tipo de ligação com a mesma capacidade de afetar a expressão genética é a qualidade das nossas relações sociais. Moshe Sif examinou os cérebros de vítimas de suicídio deliberadamente escolhidas por terem tido uma infância de abusos e negligência e comparou-os aos de pacientes que tinham morrido de causas naturais. Embora a sequência genética fosse idêntica nos dois conjuntos, apareceram diferenças fascinantes nos marcadores epigenéticos dos genes dentro dos cérebros dos suicidas. Ziff não conseguiu concluir categoricamente que o abuso na infância causava ambos os marcadores epigenéticos e, em última análise, a depressão suicida. Mas a prova circunstancial era fascinante. As suas descobertas tiveram eco em trabalhos recentes no Centro para Vícios e Saúde Mental de Toronto, realizados em pacientes com esquizofrenia e distúrbio bipolar. Descobriram-se, nesses pacientes, alterações no revestimento exterior do ADN neural, mais uma vez sugerindo fortemente uma causa ambiental para a doença mental, ao invés do historial hereditário. A ligação que fazemos entre os nossos mundos interiores e exteriores é tão poderosa que também pode ter um efeito positivo a compensar um qualquer azar genético. Li Wei Tsai, neurocientista e diretora do Instituto de Aprendizagem e Memória Peak-Hour, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, investiga a arquitetura neural envolvida na memória, na esperança de que o seu trabalho leve a algum caminho no que diz respeito à prevenção da degeneração cerebral. Em 1997, Tsai começou a investigar se as mudanças epigenéticas podiam melhorar a memória, particularmente no mamífero com lesões cerebrais geneticamente induzidas. Tsai e a equipa procriaram seletivamente um grupo de ratos com uma certa expressão genética chamada P25, que causa degeneração neural e, mais tarde, algo semelhante à doença de Alzheimer. Os animais com esta configuração genética tinham deficiências profundas de aprendizagem e memória. Num curto espaço de tempo, depois de atrofia cerebral e perda progressiva de neurónios, estes ratos tornaram-se rapidamente dementes. Impressionados pelos estudos que mostravam que um ambiente enriquecido podia melhorar a capacidade de aprendizagem, Tsai decidiu testar se isso se aplicaria a um animal que já tivesse sofrido degeneração cerebral. No primeiro teste, sempre que os ratos entravam numa câmara específica na gaiola para desempenhar uma tarefa em particular, recebiam um leve choque elétrico. No segundo teste, os ratos tinham de localizar uma plataforma vista anteriormente, mas que agora estaria submersa em águas lamacentas. Como os ratos já não viam a plataforma, dependiam inteiramente da memória que tinham do seu paradeiro. Normalmente, o medo condicionado pelo choque elétrico produz uma memória a longo prazo do evento. Quando uma criança queima a mão, tem tendência para se lembrar, no futuro, de que deve ficar longe do fogo. O grupo de ratos de Tsai chumbou em ambos os testes. Os seus cérebros tinham atrofiado ao ponto de não conseguirem aprender com uma experiência desagradável ou ir buscar à memória a localização de um objeto. Na série seguinte de testes, Tsai pôs a população de ratos num ambiente cheio de ação, com uma passadeira de exercícios, brinquedos de vários tamanhos e texturas que eram mudados todos os dias, além de um novo grupo de ratos. Depois de os ratos da experiência terem passado algum tempo no novo ambiente, os pesquisadores puseram-nos a fazer ambas as tarefas outra vez. Desta vez, os ratos demonstraram uma capacidade de se lembrarem do choque elétrico e da plataforma submersa. Quando, mais tarde, Tsai e os colegas estudaram os cérebros dos animais do teste, descobriram que a estimulação ambiental tinha modificado os marcadores químicos epigenéticos e os grupos metílicos chamados acetilações de histona, o que acabou por desligar a expressão do seu gene de Alzheimer geneticamente modificado. As experiências com ratos mostram que,
Mesmo com algo tão complexo como a deficiência de memória geneticamente induzida, os genes não ditam o destino. Neste caso, a ligação entre os animais e o ambiente estimulante sobrepôs às deficiências genéticas dos animais. Larry Fay e a sua equipa de pesquisadores na Escola de Ciências Biomédicas da Universidade de Tufts levaram a cabo uma experiência similar com um grupo de ratos com um gene RAS GRF2 silenciado, que também afeta a memória e a aprendizagem. Mas, desta vez, a equipa concentrou-se nas crias geradas no período de 2 meses, durante o qual a progenitora viveu no parque temático e desfrutou de uma capacidade de aprendizagem normal. De acordo com a teoria genética, as crias também deviam ter herdado o gene silenciado RAS-GRF2, particularmente por terem crescido num ambiente de laboratório normal e não num parque temático estimulante. Por incrível que pareça, as crias destes ratos mostravam evidências de memória e capacidade de aprendizagem normais, mesmo sem terem tido nenhum estímulo adicional e, supostamente, terem herdado o gene desligado. As condições ambientais da progenitora sobrepuseram-se ao destino genético. Como no estudo dos roedores agouti, o trabalho de Feig sugeria que a ligação entre um ser vivo e o seu mundo, e não apenas o código genético, é, em última análise, o que é transmitido às gerações seguintes. A dieta e o ambiente positivos da progenitora representam uma herança muito mais potente para os filhos do que os bons genes. O contrário também acontece. Também podemos herdar efeitos do ambiente negativo dos nossos progenitores. Lars Olof B. Green, um especialista em medicina preventiva no Instituto Karolinska em Estocolmo, examinou cerca de 100 indivíduos nascidos na paróquia de Överkalix de Norrbotten, um condado minúsculo no extremo norte da Suécia. By sabia que aquela região isolada e dispersamente populada tinha sofrido com colheitas imprevisíveis no século XIX. Em 1800 e 1821, por exemplo, não houve safra e os habitantes passaram fome, mas em 1802 e 1822 as colheitas foram tão abundantes que o povo de Norrbotten, que tinha passado fome 1 ou 2 anos antes, se refastelou durante meses. By perguntou sobre os efeitos a longo prazo destes ciclos elementares de abundância e escassez nos filhos dos habitantes do condado. Depois de investigar minuciosamente registros históricos e de colheitas, pôde determinar que aqueles homens e mulheres que se tornaram glutões durante um único inverno produziram filhos e netos que viveram vidas mais curtas. By testou estas conclusões ao juntar-se ao geneticista inglês Marcus Pembrey da University College de Londres para levar a cabo um grande estudo epidemiológico do condado de Avon, na Grã-Bretanha. Dentro das mais de 14 mil pessoas da população estudada, os pesquisadores encontraram 166 homens que começaram a fumar antes dos 11 anos, ou seja, pouco antes de entrarem na puberdade e começarem a produzir esperma. Quando Pembrey e By examinaram os registros das crianças do estudo, descobriram que, aos 9 anos de idade, os filhos dos fumadores precoces tinham índices de massa corporal significativamente mais altos do que os filhos de pais que não tinham começado a fumar tão cedo. O grupo da Avon também descobriu que as mães que ganharam demasiado peso durante a gravidez predispuseram os filhos a futuros riscos cardíacos. O simples fator de stress ambiental nessa altura crucial da vida pode ter um impacto enorme na saúde futura do descendente. Um dos maiores interruptores ambientais pode ser a qualidade da nossa ligação com um grupo social. Os psicólogos da Universidade Northwestern examinaram o efeito do agrupamento social na predisposição hereditária à depressão. A verdadeira depressão clínica, como a maioria das doenças hoje em dia, é considerada largamente como fruto do azar. Todo o edifício dos tratamentos padronizados para a depressão se ergue sobre a teoria de que ela é resultado de um desequilíbrio químico dentro do cérebro, algo considerado maioritariamente hereditário.
O maior componente genético para a depressão recorrente tem que ver com o gene transportador de serotonina, que existem duas variedades distintas, o alelo curto e o alelo longo. O alelo curto, como sugere o nome, representa a palha curta. Esta variação transporta o maior botão de desligar da depressão. Qualquer pessoa com este gene que passe por grandes tensões na vida é considerada uma candidata perfeita a uma depressão profunda. A equipa de Northwestern pertence a um novo campo chamado neurociência que examina a saúde mental de várias nações e de vários grupos sociais individuais. Uma das maiores distinções em qualquer cultura é aquilo que uma pessoa pensa de si própria em relação aos outros membros da sociedade e se esta pessoa se vê mais como individualista, um lobo solitário, ou coletivista, uma pequena peça num todo maior. A equipa examinou a saúde comparada a outros valores culturais de um corte transversal de países na maioria dos continentes do mundo, concentrando-se no grau do qual cada população dá ênfase ao indivíduo ou ao grupo. Em resumo, descobriu que os ocidentais, pela sua individualidade, e os orientais se definem a si próprios pelo grau de aceitação dentro de um grupo. As pessoas de culturas altamente individualistas, como os Estados Unidos ou a Europa Ocidental, estão mais predispostas a valorizar a originalidade sobre a harmonia, a expressão sobre a concordância e a definirem-se como únicos ou diferentes do resto do grupo, disse Joan Xiao, líder da equipa. Nas sociedades coletivistas, como as da Ásia Oriental, por outro lado, dá-se mais valor à harmonia social do que à individualidade. A cultura encoraja comportamentos e práticas que apoiam a interdependência e a coesão do grupo. A equipa de Xiao fez uma descoberta inesperada. Quanto mais unida fosse a população, maior a percentagem das pessoas portadoras do gene da depressão. Na Ásia Oriental, particularmente, há uma disparidade enorme no número de portadores do alelo curto e do alelo longo. Pelo menos 80% da população é geneticamente suscetível à depressão. De acordo com a teoria da depressão genérica corrente, deveriam existir níveis de depressão correspondentes nessas populações. Em vez disso, Xiao encontrou o oposto. Entre as populações altamente suscetíveis a contrair doença, a ocorrência de depressão era, de facto, significativamente mais baixa do que na Europa Ocidental ou na América. A expectativa de apoio social nestas sociedades altamente coletivas parecia proteger as pessoas de fatores de stress ambientais que teriam despoltado a depressão. Mesmo a depressão geneticamente herdada podia ser controlada por um interruptor social. Em meados dos anos 80, John Kearns, um geneticista inglês da Escola de Saúde Pública de Harvard, levou a cabo uma experiência que daria o mote a uma das maiores discussões da biologia moderna. O plano da experiência era bastante simples, pôr algumas bactérias num local apertado. Kearns selecionou bactérias com um defeito genético que as tornava incapazes de digerir lactose, o açúcar presente no leite, introduzindo-as, em seguida, num grupo de placas de Petri contendo culturas cuja única fonte de alimento fosse a lactose. Sem nenhuma comida digerível, as bactérias teriam como destino certo a morte por desnutrição lenta. De acordo com a ciência ortodoxa e a visão da seleção natural neodarwinista, as bactérias não conseguiriam formar colónia. Sem uma fonte de alimento para impulsionar os processos metabólicos, não conseguiam reproduzir-se normalmente. No entanto, em cada placa de Petri, Kearns encontrou um bom número de colónias a crescer. Quando Kearns fez testes à procura de mudanças genéticas nas colónias, descobriu que um único tipo de gene tinha mudado, o que evitava a metabolização da lactose. Mudanças idênticas apenas nesses genes ocorreram dentro de todas as colónias novas em cada placa de Petri. Kearns confirmara que nenhuma das bactérias originais continuava a ter a mutação da digestão de lactose que tinha antes da experiência. Através de algum mecanismo desconhecido, as bactérias, em 11 horas, ativaram mutações em resposta direta a uma crise ambiental radical e estas mutações
salvaram-lhes a vida. As bactérias desafiaram o dogma central. Tinham evoluído com um propósito, e não ao acaso, para restaurar o equilíbrio e a harmonia do seu ambiente. De alguma forma, as condições ambientais extremas causaram mudanças nos genes, permitindo que as bactérias digerissem o único alimento disponível. Em 1988, Kearns publicou as suas descobertas no prestigiado jornal Nature com o título cómico A Origem dos Montantes. Um piscar de olhos irreverente a Darwin propôs que as células dentro de organismos têm a capacidade de orquestrar a sua própria mutação digerida, adaptando-se rapidamente a um ambiente em mudança. Embora Kearns, o descobridor da estrutura e da replicação do genoma do E. coli, gozasse de muito prestígio entre os seus pares, a asserção lamarckiana de que o ambiente mudava os genes animou uma década de protestos na literatura médica. A publicação americana Science rejeitou o trabalho, comparando-a a uma heresia. À medida que outros pesquisadores olhavam com mais cuidado, descobriram que, sob stress ambiental, é ativada uma enzima especial na célula de uma bactéria, iniciando um processo febril de cópia do ADN da célula com uma gama deliberada de erros aleatórios. Um mecanismo, hoje em dia chamado de hipermutação somática. Se alguns desses genes modificados for capaz de juntar uma proteína à solução para o problema ambiental, acontece o impensável. A bactéria abandona o gene do problema original do seu ADN e substitui por um novo gene. Este é provavelmente o processo através do qual as bactérias estão continuamente a enganar os antibióticos. Embora Darwin tenha descrito a mutação como um acidente aleatório durante o processo reprodutivo, Kearns e outros cientistas depois dele mostraram que o ambiente está constantemente a alterar um organismo, não simplesmente através da epigenética, mas sim de forma direta ao mudar os genes. Os cientistas refinaram as ideias iniciais de Kearns depois de descobrirem que a informação entre os genes, o resto do corpo e o ambiente flui de uma maneira dinâmica e interativa. A visão mecanicista tradicional afirmava que a estrutura das moléculas biológicas determina as ações das células de uma forma linear, diz James Shapiro, professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade de Chicago. Os genes, segundo Shapiro, não mudam por acidente, mas sim por meio de uma engenharia genética natural ou evolução adaptativa, como o processo é chamado hoje em dia, entre um organismo e o seu ambiente. Hoje sabemos que as moléculas biológicas mudam a sua estrutura ao interagir com outras moléculas e essas mudanças estruturais contêm informação sobre o ambiente e as condições exteriores dentro das células. Toda a pesquisa recente sobre mutação adaptativa e epigenética lança uma grande sombra sobre a ideia de que as doenças dependem simplesmente de genes bons ou maus. Não são apenas os botões de ligar e desligar da expressão genética a serem controlados por gatilhos ambientais, mas também doenças de vários tipos, como cancro, defeitos hereditários, demência, suicídio, esquizofrenia, depressão e outras doenças mentais. Todas parecem ser desencadeadas por influências exteriores ao corpo, à alimentação, uma forte rede social e laços de comunidade, um trabalho com propósito, a estimulação mental e um ambiente livre de toxinas e poluição podem ser muito mais importantes do que os genes com os quais você nasce na determinação da pessoa que se tornará e do quão saudável será. As implicações do estudo de roedores de Gertel e Waterland estendem-se para além da saúde e da doença. Com um pequeno estudo, demoliram efetivamente o edifício central da biologia molecular. As assunções mecanicistas sobre o funcionamento central dos seres vivos, incluindo a primazia da informação genética. Os genes já não podem ser vistos como a única força impulsionadora da natureza, se uma influência externa pode fazer descarrilar a programação por completo. Os estudos como os de By-Green e Pembrey também mostraram que novas características podem surgir numa só geração, para o bem e para o mal.
dependendo da natureza da relação entre o progenitor e o ambiente. A ligação entre um ser vivo e o seu mundo, as relações que temos uns com os outros e o nosso ambiente são a maior força hereditária. Esta informação põe o conceito ortodoxo de evolução de cabeça para baixo, em vez de um acidente ao acaso. É um processo cooperativo, uma busca constante e bem afinada por harmonia entre um ser vivo e o seu mundo. A epigenética e a evolução adaptativa também exibem algo notável sobre como assumimos a nossa forma física. A relação entre um ser vivo e o seu ambiente é uma conversa de dois sentidos, contínua. Embora boa parte dessa conversa seja estabelecida no princípio das nossas vidas, é uma relação para a vida inteira, dinâmica, fluida e até reversível. Somos um equilíbrio de influências interiores e exteriores, de programação precoce e tardia, constantemente transformado pela influência de cada momento. Estas novas descobertas insistem na pergunta que não quer calar: onde exatamente é que você acaba e o resto do universo começa? Se interioriza cada nova interação que tem com o universo e muda com ela, cada bocado de comida que come, cada pessoa que encontra, cada local que visita, o que significa exatamente ser você? Como pode ser considerado autónomo? O que consideramos como nós mesmos é apenas uma manifestação física da nossa experiência, ou resultado da nossa ligação com o universo. A nossa interação com o mundo é uma conversa e não um monólogo. Assim como um observador muda o que observa, o observado muda o observador. E, como agora sabemos, estas influências não são limitadas às do nosso ambiente imediato ou mesmo da própria Terra, mas dos recantos mais distantes do cosmos.